acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, quando a senhora Michelle Bachelet vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. Oi, gente, vocês já devem ter visto as declarações do Bolsonaro sobre Bachelet, sobre o pai dela, né? Recentemente ele também fez declarações chamando o Moro de ingênuo e de o Guedes de chucro, entre outras. A metralhadora giratória dele bateu também no Dória. Mas, de todas essas declarações, talvez eu faça vídeos sobre as outras declarações, mas enfim, as declarações sobre Michelle Bachelet vale a pena serem analisadas em um vídeo porque elas podem custar muito caro ao Brasil. Elas aumentam o risco de um boicote a Bolsonaro na ONU, que pode significar um boicote ao Brasil. E por isso, por terem uma repercussão mais significativa, eu entendi que cabia fazer um vídeo sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, né, e também figuras do jornalismo e tudo mais. Eu estou em contato, inclusive, com uma figura muito interessante, que eu espero que em breve a gente possa fazer um programa, fazer um show aqui com ele, que vai ser, eu acho que vai ser muito enriquecedor. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, e hoje tem Filosofia Popular sobre um filme do Netflix, não é? Enfim, gente, vamos falar sobre as declarações contra Bachelet. Ah, sim, se você quiser se inscrever, fique à vontade, vocês é que sabem. Os links para o nosso Apoia-se e outras redes sociais vão estar em um comentário fixado, assim como as fontes para esse vídeo, né? A fala agressiva de Bolsonaro contra Michelle Bachelet gera temor de que o presidente seja mal recebido na Assembleia Geral da entidade. Isso é uma reportagem do Correio Brasiliense. Na verdade, já está praticamente garantido que ele será muito mal recebido, né? Após o encontro no Itamaraty, o Teodoro Ribeiro e o Ernesto Araújo ignoraram o desconforto diplomático e ressaltaram relações econômicas entre Brasil e Chile. Mas a situação está muito estremecida. O Chile foi um dos grandes defensores do Bolsonaro, até porque é uma liderança mais conservadora que está por lá, né? Embora o presidente Jair Bolsonaro tenha exagerado na resposta à declaração à alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, de que o espaço democrático está encolhendo no Brasil, o governo não vai recuar, segundo fontes do Palácio do Planalto. Quem disse que ele simplesmente exagerou foram as fontes do Palácio do Planalto, viu? Eu acho que ele foi grosseiro e demonstrou desconhecimento histórico, porque defender o golpe de Pinochet mostra uma ignorância de que Salvador Allende foi democraticamente eleito, né? Comparar isso com o processo que aconteceu em Cuba mostra, enfim, Bolsonaro, né? Nos meios diplomáticos, o clima de confronto gerou apreensão sobre um possível mal-estar no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que o presidente fará no próximo dia 24 em Nova York. A reação agressiva de Bolsonaro contra a ex-presidente chilena, lembrando a morte do pai de Bachelet, torturado e morto na ditadura de Augusto Pinochet, provocou constrangimento nesta quinta-feira, durante a primeira visita ao país do ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribeiro. Ainda que pessoas próximas do Planalto tenham avaliado que Bolsonaro perdeu o tom por Bachelet ser mulher, núcleo da família tão defendida pelo presidente e seus aliados, a saída diplomática foi colocar panos quentes diante da relevante parceria comercial entre Brasil e Chile. Aí eu não sei como é que os chilenos vão reagir, como é que a liderança chilena vão reagir, porque se eles não defenderem Bachelet, eles vão ficar numa situação de vexame, o governo vai perder força. Então, Bolsonaro acabou colocando o governo chileno numa situação muito difícil, porque o governo chileno atual é um governo que, enfim, não é um governo totalmente alinhado a Michelle Bachelet, mas ao mesmo tempo, se aproveitar esse momento que um líder autoritário como Bolsonaro fez uma grosseria desse tipo em relação ao passado,
Eles não vão poder... Porque a direita atual que existe no Chile é uma direita que repudia o autoritarismo do Pinochet, não é? Enfim. Após o encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na manhã dessa quinta-feira, Ribeiro afirmou que a relação entre os dois países transcende pessoas e governos. Não é tão simples, não. Veja o que aconteceu com a França. Está claro que a relação entre Bolsonaro e Macron ficou tão estremecida que a França vai ser uma forte proponente de sanções contra o Brasil na ONU, vai dificultar as coisas. A Finlândia já colocou e já está defendendo que a União Europeia não mais consuma carne vinda do Brasil. Justamente porque boa parte das queimadas na Amazônia são feitas para ampliar a área de pecuária, para carne, para corte, né? E a resposta é, vocês vão queimar a Amazônia para isso, então nós não vamos comprar sua carne. E vocês vão entrar em crise. E isso pode acontecer. Eu não estou aqui garantindo que vai acontecer, mas é sem dúvida nenhuma uma possibilidade, né? O embaixador Marcos Azambuja, conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-secretário-geral do Itamaraty, considerou a postura de Ribeiro correta. A relação Brasil e Chile obriga a superação. Claro que episódios têm impacto, seria preferível que nada tivesse ocorrido, mas os dois países são importantes um para o outro, a colaboração é intensa. Ao Brasil interessa ter um vizinho com projeção sobre o Oceano Pacífico, aos chilenos interessa o nosso imenso mercado. À tarde, após almoço no Itamaraty, o chanceler chileno e o ministro brasileiro das Relações Exteriores agiram como se nada tivesse acontecido e apenas comentaram o resultado do encontro, focado nas oportunidades comerciais entre os dois países. Para o Elber Barral, ex-secretário do Comércio Exterior, apesar do efeito diplomático sério, não dá para dizer que a troca de farpas terá impacto econômico imediato. O que vem acontecendo nos últimos meses é um desgaste com vários parceiros comerciais do país. E o Chile é o segundo principal mercado brasileiro na América do Sul. Isso afeta a marca país, ou seja, a percepção sobre o Brasil, sobre os produtos brasileiros, sobre o turismo no Brasil. Só para lembrar que o principal mercado que o Brasil tem, o principal parceiro na América do Sul, é a Argentina. E o Bolsonaro já resolveu soltar, vocês lembram, as farpas dele contra o provável governo de centro-esquerda que deve assumir na Argentina em breve, se ganhar a segunda fase, o que é absolutamente provável, né? Então nós estamos diante de um isolamento, tanto aqui quanto na Europa. Aqui, países como o Chile, que são muito mais dependentes economicamente do Brasil, estão tentando minimizar o fato. Mas o problema é que esses fatos eles vão se acumulando e quando isso chegar na ONU, nós corremos um risco sim de um bloqueio comercial, de sanções, entendeu? E eu fico pensando sobre o seguinte, Bolsonaro, ele ganhou as eleições com essa tática. E parte do público brasileiro gosta disso, fica dizendo, Bolsonaro mitou. Eles gostam dessa coisa assim de agressividade, de hostilidade, de baixaria do Bolsonaro. Tem um público brasileiro que gosta disso. Só que tem um problema. Aquilo dali aconteceu numa disputa interna, dentro da nossa democracia. Quando o Bolsonaro faz grosserias com Emmanuel Macron, com a esposa do Macron, com Michelle Bachelet da Direitos Humanos da ONU, chilena, ex-presidente do país, quando faz isso com outros líderes mundiais, eu acredito que em breve ele vai ter algum problema com o primeiro-ministro do Canadá, enfim, quando isso vai acontecendo, essas figuras têm poder. Esses são grandes líderes mundiais. São pessoas influentes. São pessoas influentes sobre outros mercados. E podem sim avaliar que o Brasil não é um parceiro comercial preferencial e punir o país pelas bobagens que Bolsonaro fez. Né? Pelas bobagens que Bolsonaro fez. Olha só, as recentes declarações de Bolsonaro não devem, no entanto, interferir no discurso do brasileiro na ONU, segundo o interlocutor do governo. Se o Brasil for boicotado, boicotará também outros chefes de Estado em seus respectivos discursos. Ou seja, já está ameaçando. Porque sabe que o boicote é possível, né?
Porém, a ideia é deixar no Brasil as farpas trocadas com Bachelet e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Bolsonaro deve usar um tom firme no que diz respeito à soberania do país sobre a Amazônia e enaltecer os avanços na segurança pública, destacando a redução de 20% na criminalidade em 6 meses. Sendo que eu já abordei aqui no canal que essa redução da criminalidade se decorreu da transferência das lideranças do crime para presídios federais, uma coisa que não foi uma iniciativa do governo Bolsonaro. Pela minha investigação, isso foi uma iniciativa de juízes federais, de promotores federais e de estados que fizeram isso, governadores de estado e tudo mais. Não teria sido o governo federal o responsável principal por isso. Então ele está colhendo os louros de uma coisa que ele não fez, não foi o principal responsável. No máximo, ele poderia colher os louros compartilhando com todos os outros responsáveis. No máximo, estourando, né? No entender de Creomar de Souza, analista político da consultoria Dharma, Bolsonaro tem um temperamento de confrontação. Quando se sente acuado, a reação é sempre assim, e será diante da próxima crítica internacional. Isso mantém coesa a base eleitoral que ele possui e que espera dele demonstração de firmeza. Do ponto de vista estratégico, gera dificuldades. O trabalho de abertura na ONU não é de confrontação, mas pode acontecer algum tipo de crítica. Então, reparem, nós estamos vivendo uma situação em que esse estilo de confrontação de Bolsonaro, que na verdade é uma forma educada de dizer que ele é uma pessoa desequilibrada, grosseirona e que beira a sociopatia, né? Eu não sou psiquiatra para diagnosticar, mas de longe é o que parece, né? Pode ter um impacto devastador no Brasil no quesito relações internacionais, que é um dos setores. Assim, o governo Bolsonaro é uma tragédia em vários, né? Execução orçamentária, na saúde, na educação com futura-se. Enfim, a situação do Brasil é realmente dramática. Estamos em recessão técnica, economicamente o consumo tende a se deprimir com o passar do tempo, o dólar já passou significativamente de R$4. A situação não é nada boa. E a aprovação da reforma da Previdência vai ser uma ressaca danada, porque vai aprovar e não vai haver nenhuma grande mudança. Mas nas relações internacionais, esse estilo do Bolsonaro é onde ele é mais danoso, é onde ele é mais problemático, porque lideranças de outros países não estão acostumadas a ser maltratados desse jeito. Então, eles podem reagir não apenas com palavras, mas com ações. E isso realmente me preocupa bastante, porque o povo brasileiro pode ser quem sofra por causa disso, e o nosso povo já é um povo muito sofrido, que está passando por uma crise que já se estende há bastante tempo, né? Com várias causas que vocês sabem que eu venho analisando aqui no canal há muito tempo, né? A escalada da dívida pública, nossa estrutura tributária toda equivocada, enfim, entre outras, né? Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem e se lembrem que quem não pode se tornar apoiador pode também divulgar o nosso material em suas redes sociais, né? E quem quiser realmente apoiar a gente, os apoiadores que a partir de uma determinada marca podem participar do grupo no WhatsApp que oferece discussão, dicas, define pautas aqui do canal, enfim, tem uma grande influência sobre o futuro do canal. Então é uma possibilidade para aqueles que querem apoiar com mais firmeza, digamos assim, o canal. A firmeza é uma palavra que está muito em voga. Enfim, gente, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.